é um conjunto de ideias ou pensamentos de uma pessoa ou de um grupo de indivíduos. A ideologia pode estar ligada a ações políticas, econômicas e sociais. No século XX, surgiram várias ideologias, como a ideologia fascista, a ideologia comunista, democrática, conservadora. O governo brasileiro precisa adotar medidas de reformas de base. Enquanto o presidente pretende adotar a medida de reforma agrária para facilitar o acesso da terra de milhões de camponeses e lavradores que desejam trabalhar e produzir dentro do campo. É necessário reforma urbana para socorrer milhões de favelados. A campanha política do Jânio Quadros foi marcada por uma adoção de medidas de dizer nós vamos combater a corrupção, com aquelas músicas de varrer a corrupção no Brasil. O problema de Jânio Quadros é ele não ter uma conjuntura política que lhe mantesse no poder. Ele tinha apoio popular, só que não tinha essa conjuntura política para lhe sustentar no poder. Jânio Quadros elabora um plano, quer dizer, pedir renúncia, acreditando que com a renúncia dele as classes sociais iam pedir a volta dele, inclusive o próprio Congresso. Isso de fato não aconteceu. Ele pede renúncia em 61 e cria uma certa crise de posse, né? A crise consistia na divisão política do Brasil em dois grupos. De um lado nós temos os golpistas, de um lado nós temos os legalistas. Desse lado que é a favor da posse, eles defendiam dizendo que, bom, o vice-presidente legalmente é o que deve tomar posse. O grupo contrário à posse é aquele grupo que tem medo do comunismo e vê em João Goulart uma pessoa perigosa em possivelmente adotar o comunismo no Brasil. E ele era formado principalmente por comandantes militares, pelos udenistas e empresários nacionais e internacionais. Essa crise foi solucionada, foi levada a uma adoção do chamado parlamentarismo, em que o presidente era o chefe do Estado e que o chefe de governo seria primeiro-ministro. A base da ideologia no regime militar foi elaborada pelo general Golbery do Couto e Silva, que desenvolveu as ideias de uma geopolítica para o Brasil e de uma doutrina de segurança nacional. Na verdade, essas duas ideias se complementavam. O Brasil tinha vocação para liderar o chamado Cone do Sul, formado por Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, submetendo-se às políticas internacionais dos Estados Unidos. Para isso, era necessário haver a segurança nacional, isso é, combater o inimigo interno que poderia atrapalhar esses objetivos. O inimigo a que o general se referia era a ideologia comunista. Assim, vários intelectuais, artistas, políticos e cantores brasileiros foram caçados, perseguidos, presos e até mesmo mortos em nome dessa segurança. O governo de João Goulart durou de 1961 a 1964. Ele tomou posse com Tancredo Neves como primeiro-ministro. Na época, o regime era o parlamentarista. Um plebiscito decidiu pela volta do presidencialismo, com 10 milhões de brasileiros votando em favor. João Goulart tinha uma performance e um perfil nacionalista e reformista. Ele tentou adotar o plano trienal. Nesse plano visava-se uma melhor distribuição de riquezas, o encampamento de refinarias particulares, a diminuição da inflação e a redução da dívida externa. Apesar disso, dessas tentativas, a inflação não parava de crescer e havia um temor em relação à implantação do socialismo no Brasil. O governo de João Goulart foi marcado por mobilizações de estudantes e operários e camponeses. Associações como o Instituto Brasileiro de Ação Democrática e o Instituto de Pesquisas Sociais faziam oposição aos movimentos políticos.
e estavam contaminados por ideologias comunistas e anticapitalistas. Depois disso, o plano trienal ele fracassou e o governo tentou implantar as reformas de base. Essas reformas incluíam a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma eleitoral, a reforma educacional e também a reforma tributária. Alguns setores favoráveis ao próprio governo se mantiveram contra essas reformas de base e em 1964 as Forças Armadas aplicaram o golpe militar. Sem condições de resistir, Jango deixa Brasília em direção ao Rio Grande do Sul e de lá se exila no Uruguai. Segundo Marx, a ideologia é uma falsa consciência sistematizada pelos ideólogos. Ela surge com a divisão do trabalho intelectual e manual, onde nasce a sociedade de classes. Devido a isso, acreditava-se que as ideias possuíam vidas próprias, na qual elas são produzidas pelos trabalhadores intelectuais, os ideólogos, os sacerdotes e até mesmo os cientistas modernos. A ideologia dominante, ela expressa os interesses de classe dominante. Portanto, não há interesse do mesmo se chegar à verdade. Porque se chegasse à verdade, comprometeria sua dominação de classe, já que ela revelaria a exploração, a alienação e ela como beneficiária desse processo. Existem dois tipos de ideólogos, o ativo e o passivo, onde o ativo ele é produtor da ideologia e já o passivo ele é o reprodutor da ideologia. Marx dizia que a abolição da ideologia ela seria possível, mas com isso teria que ter a abolição da sociedade de classes, com o fim do capitalismo e a instauração do comunismo. Após João Goulart ser deposto do cargo de presidente da República em 1964, Ranieri Mazzilli ainda era o presidente da Câmara dos Deputados e assumiu então pela segunda vez a presidência da República. Só que o controle político do país ficou pelas Forças Armadas. No mesmo dia, cada uma das corporações indicou um representante e formou-se então o Comando Militar, que conduziria o país durante 2 semanas. Era o chamado Comando Supremo da Revolução. Segundo os novos comandantes do país, a intervenção militar seria provisória e seus principais objetivos eram de restabelecer a ordem social, conter a corrupção e o comunismo e o crescimento econômico. Só que não foi provisória. Por longos e dolorosos 21 anos, o povo brasileiro viveu sob o comando de governos militares. E uma das características marcantes desse governo era o autoritarismo, onde seus membros não se mostravam dispostos a dialogar com diversos setores da sociedade. Os muitos brasileiros que se opunham a tal situação eram presos, torturados, exilados, mortos ou perseguidos pelos órgãos de repressão política. A ideologia ela nasce da luta de classes, logo ela vai sempre servir à classe dominante. Quando a classe minoritária, a dominante, ela se reúne, forma uma ideologia e vai à luta, por se achar explorada pelo seu trabalho, violando assim o direito dessa classe. Quando ela consegue vencer, quando ela consegue se colocar no poder, ela seleciona uma pequena parcela de si para representá-la. É só que essa parcela, depois de um determinado tempo, ela simplesmente passa a defender seus direitos particulares, deixando assim de resolver os problemas, os anseios da classe que a elegeu. Não existe ideologia falsa ou ideologia verdadeira, e sim existe um branco, um espaço que você pode corrigir, você pode suplementar a sua maneira. Foi no governo de Castelo Branco que se deu os primeiros passos do regime militar. Através do poder que eles tinham, foi criado o Ato Institucional de número 1, que modificava a Constituição, dando poderes para caçar mandatos, suspender direito político de qualquer cidadão, decretar estado de sítio sem a aprovação do Congresso. Também foi nítido o apoio dos Estados Unidos por conta de uma adoção de princípios conhecido como Doutrina de Segurança Nacional, seguida pelos militares. O governo brasileiro assumiu com essa postura de seguir essa doutrina o compromisso de combater as ideias socialistas ou comunistas, promovendo essa repressão policial contra várias entidades sociais.
Em uma medida autoritária, o governo militar decidiu por si próprio editar normas antidemocráticas com a criação de novos atos institucionais, onde um deles se extinguia todos os partidos políticos. Através disto, se deu a criação do bipartidarismo, onde poderia apenas ter 2 partidos: a Arena, que era composto pelo povo que apoiava o governo, e o MDB, que era composto pela oposição. Tal oposição tinha que estar dentro dos limites aceitáveis pela junta militar. O governo de Costa e Silva, que era ministro da Guerra de Castelo Branco, foi marcado por movimentos de protesto. Estudantes, operários, artistas, todas as classes realmente estavam muito revoltadas com a situação que a ditadura estava impondo para eles. Inclusive o deputado Moreira Alves, ele foi até o Congresso Nacional denunciar o que os militares estavam fazendo. Os militares, muito revoltados com aquela situação, acharam aquilo uma afronta à honra deles e queriam processar o deputado Moreira Alves. Abaixa a ditadura! Abaixa a ditadura! Abaixa a ditadura! Abaixa a ditadura! Ditadura! Abaixa a 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 ditadura! O presidente Costa e Silva lançou um dos mais terríveis atos institucionais que a nossa ditadura viveu, que foi o AI-5. O AI-5 realmente acabou com todas as perspectivas de democracia do país. Possibilitou a cassação do deputado e, além disso, deu amplos poderes para reprimir, perseguir, intervir em todos que estavam contra a ditadura. Acontece que o presidente Costa e Silva não queria ficar lembrado na história apenas pelo ato institucional número 5. Então ele decidiu conceder ao vice-presidente Pedro Aleixo, que era contra o AI-5, a confiança dele escrever uma nova Constituição. Ao término de escrever essa Constituição, o presidente Costa e Silva precisou se ausentar por motivos de saúde e os militares não permitiram que Pedro Aleixo assumisse a presidência porque eles tinham receio do que essa nova Constituição de Pedro Aleixo, que não era militar, que era um civil, poderia trazer de malefícios ao regime militar no Brasil. Bom, o governo de Médici foi caracterizado principalmente pelos chamados anos de chumbo. Foi um governo realmente muito violento, onde as lutas armadas se consolidaram cada vez mais. Os revolucionários começaram a perceber que apenas fazendo passeatas, apenas fazendo revoltas, não estava adiantando. Então eles passaram a realmente tentar entrar nesse sistema com uma força maior, eles passaram a sequestrar liderantes do sistema militar para trocar por presos políticos. Foi uma época que a mídia teve muita importância, porque o que era que os militares faziam? Os militares, eles compravam os artistas, foi a época que a Globo teve uma ascensão muito grande, e passava apenas que o país era um país pacífico, que o país era um país em desenvolvimento, e a maioria realmente dos cidadãos não conseguiam ver que o país estava um caos, que o país era violento, que o regime era violento.
mas felizmente nós tivemos artistas que realmente não fugiram à luta, artistas como Chico Buarque, artistas como Gilberto Gil, Geraldo Vandré, que possibilitaram para que hoje a gente conhecesse a nossa história realmente como ela foi. Geisel assumiu a presidência da República em março de 1974. O Brasil vinha de um período mais agudo da ditadura militar. E em 1968, o AI-5 foi publicado e suspendia direitos políticos, institucionalizava a censura e dava amplos poderes aos militares entre 68 e 73. Ele também foi responsável por extinguir o AI-5 e no seu governo aconteceu o famoso caso do jornalista Vladimir Herzog. Ele evitou o alinhamento incondicional aos Estados Unidos, reconheceu os regimes socialistas do mundo, reatou relações diplomáticas com a China, o que fez aumentar as críticas da linha dura. Bom, a ideologia alemã, ela tenta explicar basicamente o porquê da existência de determinadas desigualdades na sociedade e a existência de classes dominantes e dominadas. Segundo Marx, os homens formaram sempre ideias sobre si mesmos, sobre aquilo que são ou deveriam ser. E segundo ele, é necessário ensinarmos substituir falsas ideias e ilusões por pensamentos que correspondem à essência do homem e ter perante elas uma atitude crítica, tirá-las da cabeça e assim a realidade desaparecerá. A produção das ideias e representações da consciência estão entrelaçadas com a atividade material dos homens. Eles criam representações falsas sobre si próprio e daquele que deve ser, e a partir daí institui as relações. Também, segundo a ideologia alemã, o homem só se libertará quando ele estiver em condições de adquirir comida, bebida, habitação e vestuário na qualidade e na quantidade perfeita. A sucessão de Geisel foi decidida novamente em eleição indireta. Figueiredo venceu esta eleição e ficou 6 anos no cargo. Daí inicia-se o processo de redemocratização com críticas ao autoritarismo e à manutenção do regime militar. Alguns segmentos da sociedade insistiam cada vez mais na redemocratização do país. Diante dessas pressões, Figueiredo assumiu o compromisso de realizar a abertura política e reinstalar a democracia no Brasil. O grande marco na redemocratização foi a Lei de Anistia, promulgada em 1979. Os presos políticos da ditadura puderam ser liberados, exilados puderam voltar e também não foi irrestrita, pois os militares punidos pela ditadura por não se engajarem no golpe não puderam voltar às Forças Armadas e nem os que cometeram atos classificados como terroristas. Uma lei estabeleceu o pluripartidarismo, acabando com o bipartidarismo. E foram criados nos meses seguintes o PDS, o PMDB, o PT, o PDT e PP. Em 82, houve as eleições para governador. E 18 anos depois de ditadura, em março de 1983, assumiram o poder nos estados novos governadores eleitos pelo povo. Daí as oposições políticas passaram a exigir eleições diretas para presidente da República e a volta dos civis ao poder. Falar dos governos militares tem que se falar também dos pontos favoráveis do regime militar. Foram poucos, quase irrelevantes, mas que de certa forma contribuíram para alguma coisa no balanço socioeconômico do país. Tivemos crescimento na área das comunicações, tivemos a Embratel, tivemos a própria empresa dos Correios, a empresa brasileira de Correios, tivemos crescimento na linha energética do país, que foi também bastante considerável, apesar de que não foi um governo que marcou pelo autoritarismo, mas que favoreceu também na parte da educação, apesar de ser uma educação doutrinária que colocava na cabeça das pessoas uma ideia de não rebelia, de não ser contra o sistema, de não ser contra os governos militares. Então isso também é o outro lado da moeda. Foi uma época também que se caracterizou o milagre econômico, que foi um período que o país teve um certo desenvolvimento em diversos setores, mas que durou pouco. E com a queda de todos os setores brasileiros, com a queda realmente da economia, com a queda do setor de transportes, ficou provado que a ditadura não garantia desenvolvimento.
Tivemos pontos favoráveis, poucos, quase que relevantes, mas tivemos também pontos sanguinários. A redemocratização brasileira ocorreu lentamente como queriam os militares. Mesmo com vários empecilhos tomados pela junta militar, aos poucos os civis voltaram ao poder com o intuito de mudanças democráticas. E foi através da campanha Direta Já que a maioria do povo brasileiro reivindicou eleições diretas para a presidência da República. Entretanto, não foi como planejado, pois a emenda foi rejeitada, ocorrendo assim eleições indiretas, onde quem assumiu o posto foi Tancredo Neves, despertando em grande parte da população brasileira uma esperança a mais. Mas infelizmente ele não assumiu, por conta de uma doença ele chegou a falecer. Dentro do conceito de ideologia, é notável que, diante desse aspecto, o direito é um fenômeno ideológico pelo fato de ser a expressão de vontades, de determinar a paz na coletividade e a ordem social. Então a questão é como esse direito atua na sociedade. O fato real é que ele expressa ideias e interesses da burguesia, maquiando através do direito positivo, este que promove algumas vantagens aos menos favorecidos como forma de alienação. Diante desse direito, é importante, portanto, a visão dos docentes e dos estudiosos de conceber a ideia de direito de forma ampla e realista. O positivismo deve ser refletido e questionado com o fim de promover um direito mais democrático. É uma questão de justiça. Buscar a verdadeira história de uma centena de pessoas, muitas delas jovens, que lutavam por um ideal de justiça e democracia, e que com isso lutaram contra o regime militar, e que pagaram alto preço, a vida. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva, carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é quem sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há, mas eis que chega a roda viva e carrega a roseira pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração.